Será esse momento o momento do declínio, da queda, ou até mesmo de um estreitamento do movimento woke? Eu sei que muitas pessoas hoje na sociedade estão aí ligadas com todo esse movimento de informação, movimento político, social, por causa das mídias, especialmente de internet. E muitas pessoas estão ligadas. Muitos, na verdade, acabam nem se conectando tanto e também não é interesse, né? E eu sei que muitas das pessoas que estão aí me acompanham, são meus amigos, alguns até são seguidores também, sabem exatamente o que é esse movimento, mas muitos também não sabem. Então eu vou trabalhar assim rapidamente, dizendo o que é esse movimento woke, né, W-O-K-E, e a raiz está em cima do verbo acordar, né, e eu já tinha lido no passado, fiz um vídeo aqui, inclusive, que está aí, salvo, no canal, sobre essa origem, e segundo li na época, e são 6, 8 meses atrás, o movimento, aliás, a questão da expressão woke vem da África, mas na verdade não. O woke é manter-se acordado, manter-se alerta, e é um movimento que tem assim uma época de origem, né? Aproximadamente no ano de 2010, surgiram então lá nos Estados Unidos aquele movimento chamado de Black Lives Matter, ou seja, vida dos negros, né, dos pretos importam, e houve quebradeira, houve um movimento todo, para quem acompanhou na época se lembra, e a partir de então, muitas foram as mídias, especialmente as tradicionais, que embarcaram nesse movimento. E o que é esse movimento? Alguns dizem que é um movimento da chamada lacração, onde tudo aquilo que era convencional, onde aquilo que socialmente não havia respeito, não havia consideração, então, em cima de uma minoria, isso deveria ser rompido. E aqui no Brasil, especialmente as emissoras de televisão, a começar da própria Rede Globo, embarca nessa questão desse movimento, e isso está aí no seu bojo, a questão não apenas racial, mas a questão também de gênero, né? A questão da expressão sexual de cada pessoa, e isso foi se afunilando, e depois veio essa questão também, a tentativa da introdução da linguagem neutra, e isso se evoluiu especialmente nos Estados Unidos, quando a esquerda começa todo esse movimento lá no sentido de colocar banheiros para pessoas de um gênero que não era nem masculino e feminino, e empresas também colocaram, né, as suas propagandas. Recentemente nós vimos aí uma propaganda horrível da Volvo, as pessoas todas estranhas ali tentando fazer uma propaganda. O próprio Burger King também entrou nisso, e algumas empresas mais de cunho da esquerda promoveram também isso, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. E isso também entrou, de certa forma, nos produtores de streams, de vídeos, né? Como, por exemplo, pessoal ligado a Hollywood, a atrizes, atores, empresas como Caterpillar, a própria Disney, né, que começou também esse movimento, inclusive tentando quebrar toda aquele ciclo, né, de filmes relacionados àquelas histórias como, por exemplo, Branca de Neve, onde a Disney faz um filme com uma morena de neve, e depois a questão dos 7 anões, né, e que também não podia ser anão, porque dizia que era uma questão de preconceito.
e depois eu volto aqui nesse assunto para dizer o que realmente está hoje acontecendo dentro da Disney, né? Voltando à questão da Globo, a Globo entrou por uma questão, eu não diria tanto ideológica, mas por uma questão de faturamento financeiro. Isso se tornou como que a bola da vez midiática, a partir especialmente de 2015, e isso contaminou, de uma certa forma, os setores da sociedade, política, economia, e todos os viés sociais, tudo, vamos dizer assim, né, contaminado aí, entre aspas, por essa defesa chamada dessa chamada minoria. E assim como teve assim, um momento de inauguração com o Black Lives Matter, em 2010, o que se vê é que começa, a partir agora de janeiro, e o marco para isso está com certeza em cima, isso aqui é uma visão e uma leitura política social, em cima da eleição, especialmente no momento em que ele assume a presidência dos Estados Unidos. Eu acredito que foi no dia 20 de janeiro, onde no seu próprio discurso de posse, ele já estabelece a questão de que haveria daí para frente, a partir do governo dele, apenas dois gêneros. Né? Ele até usa a expressão dois sexos, mas não são dois sexos, são dois gêneros, masculino e feminino, e os setores americanos, de esquerda especialmente, todo mundo esperneou, está todo mundo ainda esperneando. Mas com a descoberta de alguns escândalos relacionados a uma entidade americana que foi criada, me parece que nos anos 60, com o presidente Kennedy, que é a chamada USA Aid, né, que significava socorro americano, especialmente para desenvolver a questão de socorro e desigualdade no mundo. Percebeu-se que, a partir desse movimento, aí, especialmente 2012 para cá, todas essas verbas que eram destinadas aí pelos Estados Unidos, alguns bilhões de dólares, elas foram distorcidas e sendo canalizadas para que pudessem promover esse tipo de agenda ao redor do mundo. Então, com a criação do chamado DOGE, que é aquela pasta lá que o Elon Musk está dirigindo, né, do governo Trump, então descobriu-se que parte da mídia mundial, inclusive a brasileira, e aí inclui, por exemplo, Felipe Neto, aqueles estudantes, me parece que de Santa Catarina, aí, que criou uma organização para poder fazer checagem, todos esses institutos de checagem, mídias recebendo verbas para justamente promover esse tipo de realidade. O Trump, então, resolveu cortar tudo isso, mas parece que o Congresso reagiu e ele vai ter que investir pelo menos 2 bilhões de dólares e não fechar todas as portas do USAID. Né? Então, está ainda se fazendo uma investigação para saber exatamente Sleep Giant, né? Essa turma aí que usava verba, e o Felipe Neto também recebeu, Sleep Giant, assim, tantos outros, Movimento Ninja, né, que está ligado aí ao Luciano Huck, e não se sabe ao certo quais foram as mídias brasileiras que se beneficiaram desses recursos, mas que hoje se entende que isso teve, inclusive, influência na nossa eleição passada em 2022, porque foi uma mídia paga justamente para poder fazer as checagens, favorecendo aí um lado da política, né? Agora, voltando a essa questão da pergunta inicial, será que o movimento woke ele começa o seu declínio a partir então
dessa instalação do governo Trump, aí nós não podemos responder isso ainda. O que se pode ver são os impactos dessas descobertas da USAID, bem como alguns setores, por questão de pressão econômica vinda dos Estados Unidos, estão cedendo e abrindo mão disso. Eu não sei, por exemplo, a Rede Globo, o que vai fazer daqui para frente, porque o que ela foi colocando? Você percebe que, vou colocar aqui alguns exemplos, né? A questão das novelas, você percebia aí que os protagonistas, especialmente das 2, 3 novelas atualmente, eu não acompanho novela, não sei, não assisto televisão já há alguns 5 anos, mas parece que todas as atrizes principais ali das novelas são negras, e a abertura do Fantástico, por exemplo, você já vinha tendo pessoas ali com próteses na perna, houve também a participação e a introdução de muitas pessoas que não era, assim, vamos dizer, em termos daquilo que se explorava no passado, em que colocava-se modelos lindas, maravilhosas para fazer jornalismo, para poder apresentar, e então colocaram pessoas mais, eu diria, obesas, pessoas negras, e tudo isso é fruto aí desse pensamento e desse movimento woke, né? Essa coisa aí dentro das faculdades, especialmente no que diz respeito à doutrinação, no sentido de romper com alguns padrões mais conservadores, e isso vem gerando muita polêmica e gerou muita sensibilidade, ao ponto de que quem comunica tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o último escândalo aí agora do Lula, essa semana, me parece que foi ontem ou antes de ontem, onde ele disse que ele colocou uma ministra, e essa ministra é bonita, justamente para poder negociar com a Câmara dos Deputados e também com o Congresso, né, com o Senado. E está todo mundo aí, inclusive os setores da esquerda, todo mundo arrebentando com o Lula por causa do seu discurso. E se isso fosse dito então por alguém da direita, isso seria então um pânico muito maior. E de forma que é muito difícil hoje você comunicar. Até eu comunicando aqui sem entrar em mérito, sem assumir nada e tal, simplesmente fazendo comentários, fazendo leituras, corre esse risco também de ferir alguém, de julgar alguém. Minha intenção aqui é esclarecer para as pessoas que gostariam realmente de saber acerca um pouquinho desse movimento, né? E eu não sou um especialista acerca disso, eu sou apenas um curioso. Eu gosto de informação, mantenho-me informado, acompanho as notícias, tanto nacionais como também internacionais, né? Essa questão geopolítica, o que acontece com relação às guerras e as tendências, essas pressões tarifárias agora que Trump está fazendo em cima do Canadá, México, Brasil, Europa. O fato é que está havendo um recuo, né? A Europa toda já decidiu recuar, e com esse recuo, o Canadá, que estava completamente dominado, infestado, até porque tem também um governo, né, o Trudeau, que é um primeiro-ministro de esquerda. O México também recuou. E no Brasil, tudo demora muito, né? O que acontece no mundo lá fora, especialmente na América do Norte, vai acontecer daí 2, 3, 5 anos aqui. Então a gente não sabe exatamente como que essa diluição desse movimento woke vai começar a derreter aqui no nosso país. Talvez demore mais um pouco. Mas o fato é que as produtoras cinematográficas, como as principais, né, HBO, Netflix, e especialmente a Disney, ela já inclusive demitiu aí várias pessoas nessa semana, demitiu inclusive o CEO, que era o responsável de introduzir aí uma nova leitura em cima dessas histórias, né? Onde o lobo mau deixa de ser lobo mau, onde não se pode ter anão, onde a Branca de Neve não é mais Branca de Neve, né? O filme Marvel, que inclusive foi o primeiro filme que não tornaram público o resultado, né, de visibilidade, né, de audiência, porque tudo indica que foi um verdadeiro fracasso, né? Marvel, que é da Disney, né? E a tendência é que, muito em breve, pelo menos na minha leitura, não vai se falar mais tanto dessa questão desse movimento woke, embora aqui no Brasil ainda, eu acredito, haverá uma grande insistência
no sentido de continuar aí a defender essas bandeiras e colocando todo mundo que comunica de forma melindrada, e que você precisa pensar muito para que as pessoas não façam leitura que você está aqui defendendo política, uma bandeira, desculpe, uma bandeira política de direita ou de esquerda, e que também não é o meu caso aqui, porque também não sou nem em cima do muro, nem centrão, nem esquerda, nem direita, eu simplesmente avalio os fatos e baseado nos meus valores, no que eu creio, então eu compartilho com as pessoas podem concordar ou não, eu sou despretensioso. Quando eu me coloco a trabalhar temas assim, eu não me preocupo em obter qualquer tipo de elogio ou crítica, e eu sei que todo mundo está aberto a isso. O nosso movimento, o nosso momento, aliás, ele é extremamente delicado para você compartilhar qualquer tipo de coisa, porque as pessoas vão se melindrar, vão achar que você está tocando uma bandeira, e eu estou tocando bandeira nenhuma, nem levantando bandeira nenhuma, eu estou simplesmente aqui fazendo uma análise daquilo que nos dominou aí, especialmente o que 2010, 2020, 2025, e pelo menos os últimos 15 anos, esse movimento em defesa da minoria, né, que acaba, ao invés de defender, muitas vezes expondo e acentuando ainda mais um preconceito em cima disso, né? E o que acontece? O que acontece é que as mídias tradicionais, elas foram perdendo audiência, porque é um tipo de assunto que isso não interessa para as grandes maiorias. As pessoas estão muito mais interessadas em ver, por exemplo, governos trazendo o resultado, bem-estar para a vida das pessoas, independentemente de ser minoria, de não ser maioria, de ser classe média, baixa ou alta. Eu acredito que essa virada política nos Estados Unidos foi também em função da refração desse movimento, porque as pessoas cansaram, isso não leva ninguém a lugar nenhum, isso não traz resultado financeiro para uma nação, não traz nenhum tipo de capital financeiro, e as pessoas então cansaram disso, e está todo mundo, pelo menos a grande maioria, hoje no mundo, está com o saco cheio disso. Ninguém quer mais ficar ouvindo essas coisas, esses filminhos lacradores, propagandas lacradoras, e todo mundo que entra por esse caminho acaba se dando mal, né? Tem até aquela frase, dizem que quem lacra não lucra, e já foram muitas as organizações que perderam milhões e milhões de reais e dólares por conta dessa defesa aí dos movimentos, do movimento woke, e também dessa tentativa de lacrar. E aí eu volto a dizer, né, eu tenho plena certeza de que essa virada até nos Estados Unidos foi por conta de que as pessoas estão com o saco cheio de ficar simplesmente em cima disso, né? E acho que o Trump, com toda a suas atitudes, muitas vezes relacionadas a uma atitude delusion, né? Delusion. Ele vai ser a pessoa que vai virar essa chave, e já está virando, e levando muitas pessoas a reverem as suas posições e abandonar completamente essa pauta, porque ninguém vai se dar bem com isso. Foram poucas as pessoas que se deram bem, especialmente agora com esse corte de verbas que estavam sendo desviadas, que era para um fim e foi desviada para poder financiar esse tipo de movimento. Isso vai acabar, e quem na verdade patrocinava isso no mundo inteiro eram os Estados Unidos, né? Então, uma reflexão rápida aqui para vocês em relação a essa questão, e a minha projeção é de que cada dia vamos ouvir menos e vamos assistir menos às manifestações aí desse movimento woke. Beijo para vocês, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Obrigado aí pela sua atenção, e a gente se fala.